Hoje é administração eclesiástica, porque tudo na vida precisa de administração, né, gente? Tudo na vida é feito por uma administração. Nada no mundo pode acontecer sem uma ordem, sem administração. E a igreja também não é diferente. Deus, quando fez o mundo, Ele administrou tudo, botou tudo em sua ordem. Tudo que existe tem um motivo, tem um sentido, tem uma lógica. O menor inseto, o menor verme, a menor bactéria que existe, qualquer coisa tem um propósito no universo, porque isso é administração. Então Deus, Ele é perito na administração. E uma casa, para ela ser bem sucedida, uma família, ela tem que ser bem administrada. Uma empresa, se você quer montar um negócio, você tem que aprender administração. E na igreja, da mesma maneira. Então nós vamos falar da administração eclesiástica. Como é que a gente organiza uma igreja, como é que faz, E na página de número 1, nós vamos encontrar o seguinte: a palavra administração, depois na página 2, mas na página de número 1, não sei se está nessa ordem na sua apostila, deve estar. Deixa eu ver aqui, tá. Administração eclesiástica é um estudo que é baseado na Bíblia e mostra como uma igreja deve ser administrada e organizada em toda a palavra de Deus. É nítido que existe uma estrutura organizacional, administrativa que rege e guia seu povo e sua igreja, tá? Então nós vamos falar sobre, mas eu queria voltar um pouquinho na última página que eu coloquei, na última, deixa eu ver se é na última, mas para a gente aprender aqui um conselho que Paulo deu para Tito. Você sabe que Tito foi um pastor, né? Então na página, deixa eu ver aqui, página 9, tem um texto aqui muito interessante, que queria que você lesse comigo. Aqui, a igreja e seu testemunho. A igreja e seu testemunho. Olha que coisa interessante, Paulo disse para Tito, em Tito 1,5. Ele diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Quer dizer, então o conselho que Deus deu para Tito, que era um pastor, ele deixou o Tito numa cidade chamada Creta com o seguinte objetivo: colocar tudo em ordem, né? Então uma igreja, para ela funcionar bem, ela tem que estar tudo em ordem. Paulo também fala isso em Efésios, quando ele fala do crescimento do corpo, o corpo bem ajustado. Ele fala isso em Efésios 4, versículo 12. Se você quisesse ler na tua Bíblia, não sei se você trouxe, mas na Bíblia está escrito que ele disse para os irmãos de Éfeso que o corpo bem ajustado, ele cresce. Quer dizer, então uma igreja com tudo funcionando, né, tanto relativamente às coisas espirituais, como também relacionado às coisas humanas, essa igreja vai crescer. Mas depois a gente conversa sobre isso aqui. Eu vou citar para você alguns versículos, mas vamos voltar na página na primeira página, para a gente entender esse ponto de vista aqui. Para falarmos com clareza como sua igreja deve realizar a administração eclesiástica, primeiro devemos entender o conceito de administração.
para então colocarmos os termos bíblicos que nos são ensinados. Então, nós vamos entender primeiro o que significa entender o que significa administrar. O que significa administrar? Por isso, o tema do estudo da palavra é administração eclesiástica. Bom, primeiro ponto, um pastor. Você está aqui hoje na aula de seminário, seja lá, de repente Deus está te preparando para ser um pastor, né? E você talvez nem sabe, nem queira, mas Deus está te preparando para ser um pastor, uma pastora. Aí você começa, Deus te entrega uma igreja para pastorear. O que você tem que fazer de início? Qual a sua primeira iniciativa? É você criar um corpo ministerial. Primeira coisa, né? Orar e tudo. Mas você vai ter que entender logo de cara que você não pode trabalhar sozinho. Tem que trabalhar em equipe. Jesus ensinou isso escolhendo os 12. Porque Jesus poderia cumprir o seu ministério. Eu não vou precisar de ninguém, não. Tudo que eu preciso fazer, eu faço sozinho. Mas ele sabia que sozinho ele não conseguiria ir em lugar nenhum. Então, o ministério não pode trabalhar sozinho. Ele tem que ter aliados, pessoas que falam a mesma língua dele, para que ele prossiga no ministério. Então, criou o ministério. Tá? Quem são esses do ministério? Tem igreja que usa presbítero, evangelistas, diáconos, auxiliares de trabalho, tá? Pastor presidente. Aí tem que criar diretoria, vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro tesoureiro, comissão de contas, né, que fiscaliza os tesoureiros, que a comissão de contas é aquele grupo de irmãos que não precisa ser nem do ministério, mas que vai lá fiscalizar a tesouraria. Depois você pode também criar um grupo chamado comissão de ética, para ajudar o pastor na ética da igreja, no que pode, no que não pode, o que deve, o que não deve. Comissão de ética, tudo bem, formou a diretoria, né, que de repente essa diretoria ela é grande, né? Uma diretoria de uma igreja, se você bobear, dá quase 20 pessoas, tá? Quase 20. Por exemplo, presidente, vice-presidente, terceiro vice-presidente, 3. Tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro tesoureiro, 6. Secretário, segundo secretário, terceiro, 9. Né? Comissão de ética, mais 3. Um exemplo. Comissão de contas, mais 3. Então, já passou de 15, né? Mais ou menos. Né? Deu 15, né? Dá umas 15 pessoas. E mais, aí vem diáconos, vem presbíteros, vem isso, vem aquilo. Então, de repente, você tem aí mais de 20 pessoas envolvidas na administração dessa igreja. Ok? Muito bem. Aí depois vem a questão dos departamentos, que algumas igrejas têm aqueles departamentos, por exemplo, que tem que ter quem vai trabalhar com terceira idade, quem vai trabalhar com jovem, quem vai trabalhar com juniores, quem vai trabalhar com adolescente, quem vai trabalhar com criança, quem vai trabalhar com irmãs, quem vai trabalhar com os homens, quem vai ser do grupo de evangelismo, quem vai participar da comissão de visitas, quem é que vai participar do grupo de intercessão, e você forma a sua base para você trabalhar. Então aí começa a questão da administração. Tem algumas igrejas que estão mais adiantadas e com mais condição, consegue ter alguém responsável pela obra, né? Responsável por obra, né? Uma secretaria de obras,
outro secretaria de missões, outro manutenção do templo, tá? E vai. Então, para ter uma igreja bem organizada, tem que ter reunião, prestação de contas, reuniões periódicas, né? Aquela prestação de conta. Você falando, dá relatório disso, relatório daquilo, relatório daquilo, relatório disso, relatório daquilo. Não sei se vocês estão acostumados ou já fazem isso, muito isso, né? Relatório, reunião para isso, reunião para aquilo. Negócio de reunião é um negócio muito chato, a verdade é essa. Porque na maioria das vezes cria confusão e tem muita gente que não sabe fazer reunião. Tem gente que não sabe comportar diante de uma reunião e tem líder que não sabe fazer reunião. Tá? Então vamos supor, o pastor está fazendo uma reunião de ministério. Eu participei de muitas reuniões de ministério, então eu sei o que é isso. Reunião de ministério aos domingos, depois da ceia, por exemplo. Sempre reunião de ministério, na minha igreja que eu vivi o maior tempo da minha vida, foi o seguinte: era o dia que era ceia, de manhã, sempre acabava depois de meio-dia, e depois tinha que voltar 3 horas para a reunião, no domingo. Quer dizer, então naquele dia, a gente passava a maior parte da nossa vida dentro da igreja. Escola dominical, ceia, depois tinha que voltar 3 horas naquele sol quente de paletó e gravata para a reunião de ministério. E às vezes a reunião de ministério era só para cumprir protocolo, porque não resolvia era nada. Não tinha uma definição para que tem aquela reunião, não existia isso. Eu, sinceramente, na nossa igreja aqui, eu não faço reunião só para dizer que tem reunião. Ou a gente vai reunir para realmente decidir uma coisa séria, ou não vai. O grande problema também de muitas igrejas é que fazem reunião para resolver assunto e chama todo mundo que não tem nada a ver com aquele assunto. Isso é um erro gritante que uma igreja faz. Vamos supor, se você é daquele departamento e a reunião é para o seu departamento, só o pessoal do seu departamento deve vir para essa reunião. Porque se você chamar todo mundo, vai abrir precedente da que a pessoa pitar e falar e dar pitaco naquilo que às vezes ele não está nem envolvido naquilo. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Só quem está envolvido aqui é que vem, quem não está, não vem. Então não adianta você fazer uma reunião com muita gente. E eu não sei o que vocês já viram por aí, é que a reunião, tem gente que a reunião ela tem que ser feita uma pauta de reunião. Tá? Presta atenção no que eu te falar, porque você vai precisar fazer reunião. Tem que fazer pauta de reunião, pauta do dia, escreve lá. Vamos tratar disso, 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 disso. 5 assuntos. Antes de começar, irmãos, a reunião é para isso, isso, isso. Outro assunto não entra ali, não adianta. Porque o grande problema é que o pastor ou o líder vai fazer uma reunião, ele vai fazer uma reunião por um assunto, e o tempo passa, trata de tanta coisa, e o assunto principal mesmo não foi tratado. Não sei se já passou por isso. Vamos deixar, irmão, para outra vez, para a gente tratar do assunto que não foi tratado. Quer dizer, então não adiantou nada reunir. Então o que acontece? Tem que fazer uma reunião e ser taxativo naquele propósito. Nós estamos reunindo para isso, então nós vamos tratar de outro assunto. Agora, se a pauta da reunião for pouca pauta e você tem um tempo longo para tratar daquele assunto, você pode perguntar os componentes: vocês querem colocar alguma coisa na pauta mais do que está aqui? Alguém tem uma sugestão? Não. Então, fechou a pauta, não tem outro assunto, vamos tratar disso. Outra coisa que é importante é a pessoa, na hora de votação. Eu sinceramente, eu fiquei meio, vou dizer assim, apavorado, né? Vou usar essa palavra, para esse negócio de você reunir e qualquer um pode falar na reunião. Porque se você deixar qualquer um falar,
ou não saber o que a pessoa vai falar, ou não saber o que a pessoa vai fazer, você acaba com a reunião e atrapalha tudo. E chega à noite, aliás, e arrumou um brigueiro danado na reunião, e chega à noite, está todo mundo cara de tacho lá no culto. Então a grande verdade é o seguinte: como é que se dirige uma reunião? A pessoa que vai querer falar daquele assunto, ele tem que pedir licença, tá? Porque quem está dirigindo a reunião é o presidente da reunião, é o presidente do departamento, é o pastor da igreja. Então o que ele faz? Ele pede licença, né? Antigamente se usava muito protocolos, né? Mas eu acho que também seria importante você usar protocolos adequados para uma reunião. Chamar quem está na frente de senhor, né? Chamar o senhor Alex, o presbítero Alex, o senhor me permite a palavra? O senhor me permite a palavra? Né? O senhor Luiz, o senhor que está na reunião, o senhor que é o presbítero, o senhor me permite a palavra? Aí ele fala, palavra concedida. Aí a pessoa põe de pé e diz, eu quero propor isso. Entendeu como é que é? Eu quero propor isso. Aí o presbítero Luiz, que está na direção, diz o seguinte, o irmão fulano fez uma proposta assim, relacionada a esse assunto. Alguém quer fazer, presta atenção no que eu estou te falando, alguém quer fazer uma contraproposta, ou uma outra proposta, ou quem representar uma outra proposta? Ah, eu gostaria, o senhor me permite? Sim, senhor, está permitido. Ah, eu acho que tinha que ser assim. Bom, essas duas propostas são importantes. Alguém acha que devemos botar isso em votação? Sim. Então, quem é de acordo com a proposta do irmão fulano? Fica de pé ou levanta a mão. Quem é de acordo com a proposta do irmão fulano? Fica em pé, levanta a mão. A pessoa que vai participar de uma reunião, ele fez uma proposta, e se a proposta dele não foi agradável da maioria, e se ele perdeu, ele fica na boa, sem problema. O grande problema é que muitas pessoas, ele faz uma proposta, e aquela proposta dele não foi aceita, ele sai chateado, nervoso, falando, não sei o que, vai. Então, ele tem que sair dali, entendendo que a proposta do teu irmão foi aceita pela maioria. E aí vai botar no relatório, na ata de reunião, tá? Estou dando uma introdução aqui para você entender. Vai colocar na ata de reunião. O assunto tratado hoje foi esse assunto assim. Foi feita uma proposta pelo irmão fulano, uma contraproposta pelo irmão fulano, e foi posta em votação o que foi acordado, e a maioria propôs ou aceitou que a proposta do irmão fulano fosse aceita. Venceu por unanimidade, ou então venceu por um voto, ou 2 ou 3, não importa. Aí a pessoa votou, o voto dele foi aceito, e ali botou na ata que a partir de agora vai vigorar aquilo que foi proposto. Eu vou ser sério com você, eu estou só falando isso, mas eu não gosto nada disso. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que o modelo apostólico e teocrático, o modelo não teocrático, mas o modelo que rege administrativo, que o pastor tem voz de comando e que todo mundo deve seguir a orientação, a voz pastoral, eu acho esse tipo de administração melhor, eu acho, na minha opinião. Mas eu estou falando porque tem muita igreja que faz dessa maneira. Então existe o regime presbiteriano, batista, assembleiano,
congregacional, vários tipos de regime, aonde quem decide é o ministério. Tem igreja que quem decide é a igreja toda, algumas coisas, né? Antigamente, quando era excluído alguém da igreja, reunia-se a igreja para decidir a exclusão de alguém, mas na verdade não decidia nada. O pastor já vinha já com a ficha da pessoa e dizia: irmãos, fulano de tal, aconteceu isso, nós estamos aqui para excluir do rol de membro fulano. Quem concorda com a exclusão de fulano? Aí todo mundo levantava a mão. Quer dizer, então, de acordo com a vontade da igreja, unanimidade, fulano de tal está excluído. E a partir dali a pessoa já não era membro da igreja. É um tipo de coisa que, para mim, não funciona mais no nosso regime ou na nossa época, né? Eu acho que a pessoa que está sendo excluída, ele tem que saber por que está sendo excluída, ele tem que ser conversado com ele, tem que ser... muita coisa hoje mudou em relação a isso. Aliás, se o motivo que a pessoa está sendo excluída é por motivo torpe, motivo qualquer, e não tem um motivo lógico, isso dá até problema hoje em dia, tá? Então, o que nós estamos falando é a importância da pessoa saber fazer uma reunião. Então tem que pedir licença, peço a palavra, senhor diretor, senhor presidente da mesa, senhor pastor falando de tal, eu quero falar desse assunto e tal. Então, saber fazer reunião é importantíssimo dentro de uma administração. Parece que não é nada demais, mas é importante. Porque se você não souber fazer reunião, irmão, vamos reunir aqui, aconteceu isso, e pai, sai, e vai embora. Quer dizer, tem que ser tudo dentro de tem que escrever, tem que botar em ato, tem que assinar cada pessoa que participou daquela reunião, e várias coisas que existem dentro de uma administração eclesiástica. Deu para entender o primeiro ponto que eu estou falando para vocês? Deu sim. Amém? Então, vamos para a página de número 2. O que é administração eclesiástica? Então, vamos tratar desse assunto com mais pormenores. O que é uma administração eclesiástica? Página de número 2 na nossa apostila. Viu aí uns bonequinhos aí? Todo mundo reunido? E tem um líder lá, né? Falando, né? Ah lá, tem uma pessoa falando. É na outra página. Tá vendo? Tem? Sumiu? Está espaço em branco. Não, mas tem aí na página 2, o que é administração eclesiástica? Não, está embaixo. Ah, está embaixo? É administração eclesiástica. Mas não tem uns bonequinhos, não? Não. Está em branco, é? Sumiu então. Desculpa aí, tá? Foi arrebatado. Eu tinha colocado aqui, sumiu. Bom, o que é administração eclesiástica? O que é administração eclesiástica? Administração vem do termo latim ad, direção, tendência para, e ministério, subordinação ou obediência, administração. Por exemplo, o que faz um mordomo? Administra a casa do seu senhor, né? Não é o administrador. Você tem um administrador. O que é o administrador? Ele bota as coisas na despensa. O administrador organiza e sabe onde tem tudo. O administrador, se alguém pedir alguma coisa, só quem sabe é o fulano de tal, que é o administrador. Ele vai lá e acha. Ninguém mais sabe de nada, só o administrador. Então, administrar é cuidar bem, administrar é zelar, administrar é estar tudo na sua devida ordem. Isso é administrar. Você sabe de tudo, como é que funciona aquela igreja, como é que funciona aquele departamento, sabe tudo. Então isso é administrar. Realizar o desempenho de tarefas é a direção de assunto de um determinado grupo. Quando você lidera o departamento, você tem que saber de tudo. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer missões,
ele vai ser escolhido, irmão, eu quero você no grupo de missões, para você ser o líder, o presidente do Ministério de Missões da igreja. Quer dizer, se você não sabe nada de missões, você então não é para você esse negócio. E se você não sabe de missões, já que botaram você, então você vai ter que se empenhar e aprender tudo sobre missões. Entendeu? Tudo. Ah, eu quero você no grupo de intercessão, irmão Geraldo. Você vai ser o líder do grupo de intercessão. Então, tem que saber tudo sobre intercessão. Tudo. Intercessões relacionadas a qualquer coisa. Estudar sobre isso. Tá bom? Então, o conceito de administração é bem amplo. Mas, em qualquer definição, existem duas palavras que são essenciais e estão presentes nos termos bíblicos: gerenciamento e organização, tá? A organização é importante. É a mesma coisa, eu tenho minhas coisas ali no meu gabinete, na minha secretaria. Você vê lá, entra lá, você não entende quase nada do que está ali. Mas eu sei onde está qualquer coisa, né? Mas se alguém for lá e mexer, me atrapalha tudo, né? Tá na cabeça de muita gente está uma bagunça, mas para mim está organizado. Então organizar é eu saber onde está tudo. Eu precisar de um papel, de um documento, de uma coisa, eu vou lá e acho na boa, rapidinho. Então isso é ser organizado, ok? Então vamos caminhar. Vamos caminhar. Grandes estudos, como Stoner Femer, ou grandes estudiosos como Stoner Femer, afirma que a administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização. Quer dizer, eu tenho que saber endereço de todo mundo, nome de todo mundo, data de nascimento de todo mundo. Se eu não souber, eu tenho um assessor que sabe, né? Saber administrar, ter ficha de quando aquela pessoa passou a ser membro da igreja, quando ele deixou de ser, quando ele foi batizado, o telefone dele atualizado, o endereço dele atualizado. Isso é organizar a igreja local. E de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos. Eu ia colocar aqui hoje o quadro para a gente fazer o organograma. Organograma. O que é o organograma? É aquele mapa que você, não sei se vocês já viram, em empresas tem, né? Quem é isso, quem é aquilo e tal, vai descendo até, primeiro começa lá na pirâmide, no topo de cima lá, o dono da empresa, o administrador da empresa, aí vem a direção, aí vem o funcionário, aí vem isso, até chegar lá no faxineiro. Então, é a organização desse jeito. Então, agora hoje a gente com a tecnologia, computadores, né, internet, existe uma maneira mais eficaz de organizar. Antigamente era tudo no papel, tudo anotado à mão, ou então máquina de datilografia. Não sei quem alcançou aí, mas eu digitei muito em data de... Eu cheguei a fazer curso de datilógrafo, já pensou isso? Eu catei muito milho. Catei muito milho naquelas máquinas, né? Aí você tinha que... Eu tenho a apostila feita por mim mesmo, por máquina de escrever ainda, guardada aí, pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, a organização hoje está melhor, porque você consegue, por exemplo, fazer uma visita virtual, por exemplo. Antigamente você tinha que ir pessoalmente mesmo na casa da pessoa. E se a pessoa sumisse e você não conseguisse ver, tinha que mandar um telegrama, uma carta para o membro que estava sumido. Hoje você pergunta por ele pelo WhatsApp, ou então liga para ele,
ou manda uma mensagem via internet, um e-mail, e consegue falar com a pessoa. E a forma de organizar hoje está muito melhor do que antes. Então a grande realidade é que a administração nada mais é que uma ciência que está relacionada com qualquer atividade que envolve direção. Vou repetir. A administração nada mais é do que uma ciência que está relacionada com qualquer atividade que envolve direção. Quer dizer, se você está na direção, né, igual o aluno Alex, né, trabalha dirigindo, não é mesmo? Um veículo tem a sua rota e tem a sua rota estabelecida. Ele tem que seguir aquela rota. É uma direção. Ele está administrando. Ele consegue fazer a rota completa, certinha, e conseguir estabelecer um horário adequado para terminar, porque se ele mudar de rota, ele pode atrapalhar o curso do serviço todo. Entendeu? Então, direção é isso. Direção é isso. É a mesma coisa que carreira. Sabe o que é uma carreira? Você tem uma carreira para seguir, né? A palavra carreira, ela vem de uma palavra latina ou grega, não me lembro agora a origem da palavra, da onde ela veio, mas carreira era porque a charrete, ela ia caminhando pelas ruas de barro, e quando chovia, a roda da charrete fazia aquela marca na rua, na estrada, e ficava aquele buraco, aquela vala. Todas as charretes, depois que secava, aquilo ficava duro, e ficava aquela linha certinha. As outras charretes, com a roda do mesmo tamanho, tinha que passar no mesmo lugar, porque se saísse daquela carreira, ela tombava, ainda mais quando as estradas eram beirando precipício. A carreira ajudava a charrete não tombar e virar lá no precipício. Então, a pessoa que está dirigindo ou que está administrando, ele tem que seguir a carreira, senão ele tomba. Senão, se ele fala assim, eu vou desviar essa carreira aqui, eu vou fazer um caminho diferente. Aí, se ele tentasse virar a charrete, o que acontecia? Saía da carreira e a charrete virava. A direção de qualquer empresa, ou de uma casa, ou de uma igreja, você tem que ter um objetivo até o final. Eu lamento muito de gente que muda muito. Existe muita gente que muda. Ele está dirigindo de uma forma, daqui a pouco ele muda. Eu vou fazer igual fulano, vou fazer igual ciclano, eu vou fazer não sei o quê. E acaba mudando. E acaba que a administração dele não consegue ser uma administração vitoriosa, porque ele muda toda hora. Então, isso que eu estou dizendo, administração nada mais é do que uma ciência que está relacionada com qualquer atividade que envolve direção, controle, organização, planejamento e diversas outras funções. Então, executar a parte administrativa é interpretar todos os objetivos que são propostos pela organização e dessa maneira os transformar numa ação organizacional por meio de organização. Então, vamos supor, você está numa denominação, que aquela denominação, a regra é essa. O que tem que acontecer? Você tem que seguir aquela carreira. O pastor presidente colocou para dirigir uma filial não sei aonde. Isso acontece muito dentro das igrejas, principalmente a Assembleia de Deus. Eu já, a maior parte da minha vida, fui assembleano. Então, o que acontecia na maioria das congregações? Era diferente da matriz. A matriz era de um jeito, a congregação era do outro. Eu duvido, pode entrar qualquer pessoa que está me vendo na internet agora
E eu duvido se a congregação que você é, ou se você já foi de alguma, se não é diferente da matriz. A maioria. Não deveria ser tudo igual. Falar a mesma linguagem, porque a Bíblia fala assim. Mas geralmente é diferente. Você põe um dirigente na congregação, chega lá e quer fazer diferente do que o pastor presidente faz. E aí começa a bater de frente, começa a ter problemas. E aí fica a coisa fora da organização. Entendeu? Então, planejamento e diversas outras funções. Então, executar a parte administrativa é interpretar todos os objetivos que são propostos pela organização e dessa maneira os transformar em uma ação organizacional por meio de organização. Planejamento, direção, controle, todos os esforços que estão sendo realizados em todas as áreas e níveis da organização com o objetivo final de finalizar as tarefas de forma mais adequada a cada situação. Então, vamos supor, se você quer administrar uma igreja, mas não quer seguir as regras estabelecidas que estão envolvendo aquela igreja ou departamento, você está fadado a ter fracasso. Daqui a pouco tu vai acabar com o negócio. Entendeu? Eu conheço gente que começou um departamento lotado, né? Tipo assim, ele começou um departamento cheio de gente. Daqui a pouco ele está sozinho. Porque primeiro que ele não sabe trabalhar com equipe. Ele não sabe trabalhar com pessoas. Tá? Ele não sabe entender gente. Entender gente é uma arte. Que nem qualquer pessoa sabe. Entender pessoas. Tem gente que fala assim, quanto mais eu lido com pessoa, mais eu gosto de cachorro. Né? Ele gosta mais do gato, do cachorro, do que de gente. Então, na verdade, o que acontece? Tem gente que não sabe lidar com gente. Ele bota para correr. Né? Bota para correr. Então, a organização é lidar com gente. Não adianta a gente... Tudo que você vai fazer no mundo, você tem que lidar com pessoas. Qualquer coisa. Principalmente igreja. Né? O Geraldo, você que é maestro de coral, né? Como é que se lida com gente, com componente, né? De coral, né? Quer dizer, tem gente de tudo quanto é jeito. Quer dizer, então a gente tem que ter a sabedoria, tem que ter a sensatez de lidar com aquela pessoa de forma adequada. E até dizer para ele ter um certo coral, fazer ele entender que tem que fazer uma aula de canto. Isso. E como que você vai falar isso, né? Porque você tem que chegar e falar, ser sincero com a pessoa de forma mais branda, né? Sim. De forma mais educada, para ele entender, poxa, o irmão Geraldo falou um negócio, uma verdade para mim, uma verdade mesmo, mas foi tão suave que eu fiquei até feliz. Mas é verdade. Do jeito que ele falou. Mas tem gente que ele não sabe falar. Ô irmão, vai para casa, você não sabe cantar, cara, sai, esquece esse negócio. Já alguém te falou que você não sabe cantar? Quer dizer, de forma grosseira, né, às vezes. Falaram com o irmão João, agora assim, ele foi saber por que ele não era requisitado para se apresentar. Porque aqui nós queremos... Por quê? Nós queremos qualidade. Você entendeu? Então, quer dizer, a pessoa é afastado ou não é mais chamado, ele não sabe nem por quê. É um negócio feio, né? Ah, não vamos chamar mais irmão fulano não. Por quê? Porque ele atrapalha. Quer dizer, fulano atrapalha. É verdade. Mas alguém não podia falar com ele com um jeito para encaixar ele em outra coisa, em outra maneira? O problema é que tem gente que ele realmente é teimoso, né? Eu não sei se você conhece gente que gravou CD, que gravou disco e nunca soube cantar na vida. Mas nunca ninguém também teve coragem de falar para ele que ele não sabe, né? Que ele está despreparado, que ainda não é o tempo. Pelo contrário, as pessoas fingem que está agradando.
fala assim, poxa, irmão, continua assim, Deus te abençoe. Ele fala assim, fulano, vou gravar um disco, vou gravar um CD, e ele todo animado, você vai ter coragem de falar para ele que ele não dá para aquele negócio? Quem tem coragem de falar? Quer dizer, tem que ter coragem, mas de forma, né? Irmão, posso ser sério com você? Vai me levar a mão? Vou te falar uma coisa, tá? Que ninguém teria coragem de falar, mas eu vou te falar, porque você é meu amigo, tá? Você não dá para esse negócio. Tenta outra coisa, né? De uma forma mais tranquila, né? Mas organizar é lidar com pessoas, tá bom? Toda cooperação organizada, igrejas, empresas, ONGs, precisa ser administrada. Então nós estamos falando de um assunto, gente, que depois de quantos meses? 1 ano e poucos, né, que vocês estão aqui estudando, já comigo, hoje é uma aula que a gente quase não vai usar a Bíblia. Tem texto bíblico? Tem. Jesus foi organizado? Foi. Vamos supor, como é que ele alimentaria mais de 15 mil pessoas se ele não usasse a organização? O que ele fez? Não avançaria todo mundo em cima daquele cesto de pão, de peixe? E Jesus multiplicou o pão, tem um monte, cai todo mundo em cima. Ia dar para alguém? Por mais multiplicação que tivesse, alguém ia ficar sem comer, não ia? Mas o que Jesus fez? Multiplicou, mandou todo mundo sentar e os discípulos servir a multidão. Organização. Se Jesus não fosse organizado, ele também iria pegar o que sobrou e ia desperdiçar. Mas o que ele fez? Mandou guardar o que sobrou. Organização é você procurar não desperdiçar, não jogar fora o que seria útil, mas também não ficar guardando entulho, coisa que não presta, porque tem gente que ele vai guardando troço. Aqui na igreja nós já fizemos limpeza várias vezes e já está na hora de fazer mais, de jogar algumas coisas fora, de desfazer algumas coisas. Então, organização é você cuidar. Vamos supor, quando nós fazemos aqui, começamos a fazer almoços, jantares e café da manhã aqui na igreja, no início foi um desespero, porque nós estávamos lidando com gente que não tinha educação, não porque não queriam ter, é porque vieram de família sem educação. E a gente botava a mesa e tinha gente que grudava na mesa e ficava. Já passou por isso? Né? E tinha gente querendo encostar para pegar o salgadinho, pegar o bolo, pegar o coisa, e não tinha jeito, porque a pessoa grudava ali, enquanto não comia tudo, não saía. Hoje nós estamos mais organizados. Hoje a gente faz uma mesa, fica tudo ali, enquanto não disser que pode, ninguém vai, ninguém mexe. Sinceramente, antigamente era difícil. A mesa fica ali arrumada, cada coisa deliciosa, com criança, jovem, tudo aqui. Eles passam por ali, dão uma olhadinha na mesa, paqueram, mas ninguém mete a mão. Por quê? Porque não foi ordenado mexer. Né? Ninguém mete a mão. Mas antigamente voavam em cima da bandeja, né? Saiu atropelando tudo, porque não tinha educação e não tinha organização. Hoje tem organização. A gente faz um café da manhã, deixa o povo, faz a palestra, depois a gente libera e as pessoas comem e saem. Pega o pratinho e sai, pegam e saem, e sempre deixando para os outros que vão vir ainda. Entendeu? Então, tudo precisa de organização, tudo precisa de organização. Por esse motivo, se tem os líderes administrativos de cada organização
para manter o bom andamento dos propósitos que foram estabelecidos. Já em nosso caso, como igrejas, o pastor e presbítero, ou seja, o líder da igreja, tem o dever de acompanhar os objetivos propostos pela sua igreja e transformá-las através de... Deixa eu colocar aqui. E transformá-la em ação. Está me acompanhando aí, não? Está na página 3. Hã? De muito planejamento. Obrigado, Tiago. De muito planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços que os irmãos estão realizando em todas as áreas e níveis da igreja, com o propósito de conseguir realizar os objetivos propostos. Então, quer dizer, você tem que ter onde você quer chegar no final do ano? Você assumiu um cargo agora, no início do ano, você tem que ter o início, meio e fim. Você tem que ter uma meta. Bom, eu peguei esse departamento aqui com 10 pessoas. Qual a minha meta? É entregar com 50. Né? Você tem que ter uma meta. Se você falar assim, ninguém quer nada não, e você entregar de forma negativa, você começou com 10 e chegar ao final do ano com 5, então significa que você não foi muito bem no seu trabalho. Quer dizer, porque eu acho que a administração é crescer. A palavra prosperar, ela tem sentidos amplos, tá? Que quando você fala prosperar, não é prosperar só em dinheiro, é prosperar, é crescer em todos os âmbitos. Tudo que você botar a mão, funciona, dá certo. Começou o evangelismo, só tem 2 pessoas no evangelismo, só tem duas pessoas que vão no evangelismo, mas chegou no final do ano, você já tem 20 pessoas que evangelizam com você, e você tem um relatório de quantas almas você ganhou naquele ano, e quantas visitas, quanto evangelismo você fez, entendeu? Relatório de oração, você tem, o pastor botou você para ser da intercessão, começou com 3 pessoas na intercessão, agora você tem 30 pessoas na intercessão, e a resposta de oração, você tem tudo anotado. Nós oramos por isso, Deus atendeu. Nós oramos por isso, Deus atendeu. Nós oramos por isso, Deus atendeu. Você tem um relatório para prestar no final da tua carreira. Isso é organização. Entendeu? Mas tem gente que vai fazendo e vai atropelando tudo, não quer nem saber. Não sabe nem o que vai dar no final. Sabe, é tipo você pegar um carro e não saber para onde vai. Eu sei dirigir, mas você quer ir para a região do lago, mas pega a estrada Rio-São Paulo. Quando você vai chegar? Quando você vai chegar lá vai chegar no Espírito Santo, se você está indo para São Paulo? Quando você vai chegar lá? Se você quer ir para o Espírito Santo, ou você tem que atravessar a ponte, ou você tem que ir aqui para o Arco Metropolitano ali, para aquele lado lá, para Magé. Aí você chega no Espírito Santo. Mas se você for para lá, não vai chegar nunca no Espírito Santo. Então, na verdade, você está na direção, você tem que saber para onde você está indo. Bom, meu destino é tal. Por exemplo, eu estou aqui nessa igreja. Nossa igreja tem 20 anos. Vou fazer 21 anos agora. Entendeu? Então, eu tenho um objetivo. Eu sei onde eu quero chegar. Eu cresci muito. Nós tivemos crescimento assim, puxa, cresceu a beça? Não tivemos quase nada. Mas eu tenho um princípio estabelecido. Porque tem gente que corre tanto, chega lá e se cansa. Eu estou devagarinho. Entendeu? Eu vou chegar no meu objetivo. O meu carro é Fusca. Tem gente que tem uma Mercedes, né? Ou então um carro mais veloz. O meu é Fusquinha. Entendeu? Então, aqui, ó, administrar
Só para a gente interagir aqui, administrar é o estudo de todos os assuntos. De vez em quando foge aqui, ó, o negócio aqui. Administrar é um estudo de todos os assuntos que estão ligados ao trabalho do pastor em relação à sua função de líder ou administrador principal da igreja em que congrega. Embora, de acordo com a Bíblia, não tem administração melhor do que o pessoal da igreja primitiva. O problema é que o pastor de hoje é o tipo de faz tudo. É porque os diáconos muitas vezes, não funcionam da maneira que devia funcionar. Não sei quem é diácono aqui ou já foi. Quem é diácono? É você? Você é diácono? Você foi diácono até ano passado? Você foi diácono até ano passado? Então veja bem, o problema, olha o que está escrito em Atos capítulo 6, quando foi levantado os diáconos. Qual foi o propósito de levantar os diáconos? Desafogar a pressão dos apóstolos. Tá? Para que foi levantado? Qual foi o propósito? Levantar 7 diáconos para que eles servissem à mesa. E os apóstolos ficassem só com o quê? A administração da palavra. Só que hoje em dia, o que acontece com o pastor? Ele é diácono, ele é porteiro, ele é faxineiro. É o que acontece comigo aqui hoje, por exemplo. A gente não tem uma igreja grande, com muitos diáconos, com pouca gente, e às vezes os que tem não funcionam direito. Entendeu como é que funciona? E aí sobrecarrega, né? Porque o que os apóstolos faziam? Eles tinham que estar envolvidos na oração e na palavra. Por isso foi criado os diáconos. Mas os diáconos de hoje, eles acham que são pregadores, querem pregar. Eles não querem mais ficar lá na porta, lavar um banheiro, chegar mais cedo, sair mais tarde. Né? Não sei o caso do Tiago aqui, que é um excelente diácono, né? Mas a maioria dos diáconos é assim. Eles não funcionam. Deixa o pastor por último para fechar a igreja. Né? O pastor é o último a sair, porque o diácono já meteu o pé. Geralmente, diácono que é casado com aquela mulher apressada, que acaba o culto, ela quer meter o pé, quer ir embora logo e fica puxando ele. Vambora, fulano, vambora, fulano, vambora, fulano. Ele fala, peraí que eu tenho que ajudar o pastor. Não, vambora. Você tem que ir porque a mulher quer que você vá embora. Não tem casa assim? Fala a verdade comigo. Tem. A mulher fica te apressando, você tem que servir lá o Senhor, servir a mesa lá, tem que chegar mais cedo, mas ela está se maquiando, se preparando, te atrasa, você devia estar lá primeiro, mas chega já quase no final do culto, cada mulher que ficou lá penteando o cabelo, passando maquiagem, aquilo não termina nunca, bota um sapato, tira o sapato, bota uma roupa, tira a outra, e bota, e não sei o que, essa não ficou legal, essa me deixou gorda, essa não sei o que. E é assim. Aí você quer chegar cedo, não consegue. Por isso que a gente tem que cuidar dessa questão administrativa. Entendeu? Lembre-se, sempre que a igreja é organismo e organização simultaneamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, a igreja é o corpo de Cristo. E a organização é o quê? A organização tem que funcionar. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu não vou chegar na igreja agora cedo, porque ninguém chega cedo mesmo. E se alguém chegar cedo? Quer dizer, não precisa abrir igreja cedo. Por que não precisa? Porque ninguém chega cedo. Tem que abrir, no mínimo, para mim. Você já passou aqui, deve ter passado aqui, em cima da hora do culto está fechado ainda. É um erro gritante. Erro terrível, e a gente comete isso aqui muito.
Se tem culto, é para estar aberto pelo menos 1 hora antes. É ou não é? Eu estou falando dos erros que eu cometo aqui, que nós cometemos. Aí, o que acontece? Alguém quer visitar a igreja, chega aqui, 10 minutos antes de começar, está fechado. Por quê? Não chegaram antes para abrir. Falta de organização. Ué, poxa, eu já tive gente aqui que já passou aqui, ficou um pouquinho, 10 minutos, 15, não viu ninguém e foi embora. Quer dizer, é errado ou não é? É. Já devia ter alguém aqui, já com a porta da igreja aberta. Mas por que não acontece isso? Falta de organização. E da gente achar alguém responsável adequadamente para fazer isso. Mas o problema é que hoje em dia, que para você ter uma pessoa completamente responsável por fazer isso, às vezes você tem que pagar. Porque se for voluntário, ele não faz. Porque ele também tem seus afazeres. Então tudo é um problema que a gente precisa entender. Entendeu? Então a igreja é um organismo, mas também é uma organização simultaneamente. É o tríplice aspecto espiritual, social, econômico organizados para atender a missão de Deus que constituiu, que Deus constituiu. Tipo assim, poxa, é igual acontecia aqui na igreja. O que acontecia? A gente não era estava nem nesse prédio aqui não, a gente estava na estrada ali. Então, o que tinha? Uma garotada na igreja, a gente tinha muita gente aqui. Aí tinha uma garotada na igreja que chegava mais cedo para fazer barulho na bateria. Ficar fazendo barulho. O outro pegava a guitarra e ficava. E o outro pegava o contrabaixo, ficava aquela zoação dentro da igreja. Aí as pessoas de mais idade iam chegando. Com aquele barulho infernal, né? Dentro da igreja. Pensou um barulho infernal dentro da igreja? Mas você já viu isso? Que ninguém entendia nada? Um canta de um jeito, canta do outro. A pessoa queria orar, queria ler a Bíblia, queria conversar, não pode, porque o barulho está incomodando. Antigamente tinha isso. Depois que acabava o culto, bênção apostólica, juntava todo mundo de novo para ficar, depois que acabava. Hoje paramos com tudo isso, não tem mais isso. Ninguém toca no instrumento enquanto não começar o culto. E não adianta querer afinar na hora do culto que não vai afinar. Vou afinar aqui. A gente está orando e tem gente afinando guitarra, afinando contrabaixo, treinando para ver se a bateria está boa. Na hora da oração, na hora Que é isso, irmão? Então acabou, não tem isso. Outra coisa, depois do culto. Não tem barulho mais, acabou. Acabou o culto, pode ficar à vontade, conversa à vontade, que não tem um barulho aqui. Então, agora, a gente perde gente com isso, que gosta de barulho, perde, que tem gente que gosta de barulho, então vai para outro lugar que tem barulho. Né? Então, esse é o grande problema. Bom, continuando, você está vendo esse gráfico agora? Agora está aí, não está? Não tem aí um organograma aí? Não. Essa página? Sumiu também? Na 6 tem. Na 6. Ué, eu tô com problema aqui no meu mouse aqui. Meu pai sumiu aqui, meu irmão. Acharam aí? Deixa eu voltar aqui só para a gente poder. Não tem um gráfico aí? Dá para ler o que está aí? Não dá nada, né? É só para poder mostrar. Aqui está o organograma? É. Tem um organograma aqui, ó. Administração de uma igreja. Não dá para ler isso? Aqui o pastor aqui escrevendo aqui em cima da Bíblia aqui, gente. Não tem um desenho, não? Não.
Seria aqui nesse espaço aqui, mano. Mas não tem desenho, não? Não, tem não. Era para ser, rapaz. Como é que o negócio sumiu aqui? Desculpa aí. Seria é um espaço aí, não tem? Eu tentei colocar esse negócio na apostila, não deu. Só tem espaço. Acho que só lâmpada. Felizmente, no meu coisa aqui tem. Felizmente não tem de vocês. Tá. De qualquer maneira, a administração de uma igreja requer a observância de preceito e diretrizes emanadas da palavra de Deus, o maior e melhor manual de administração eclesiástica. Onde você vê um exemplo de administração no Antigo Testamento? Fala para mim. Dá um exemplo aí, vocês que... Moisés. Então falou logo de cara. Que organização, né? Mas quem foi o cara que deu a dica da administração? O Jetro? O fogo do cabo. É o sogro. Entendeu? Então o que a gente entende? Que administrar 1,5 milhão de pessoas, tem gente que fala até que tem 3 milhões. 3 milhões de pessoas. Era um negócio terrível, né? Tinha que ser o quê? Uma pessoa para gerenciar essa turma toda não é fácil não. Entendeu? Então o Jetro deu a dica da administração para Moisés. Êxodo 18, não é isso? Quando Moisés sentava de manhã cedo e ficava lá ouvindo as pessoas, cada um com suas queixas, cada um com seus problemas, e o cara estava quase morrendo lá de tanto ouvir besteira às vezes, né? Porque tem gente que vem contar bobeira para você. Aí o que Jetro falou? Ó, Moisés, tu vai morrer desse jeito. Arrume capitães de 1.000, de 500, de 100, de 50 e de 10. Quer dizer, gente que escute e que julgue as coisas menores, e as que eles não conseguem resolver, eles passam para você. Quer dizer, então, eu creio o seguinte, que hoje em dia o pastor que quer também resolver tudo, ele quer agarrar, chutar e tudo, né? Bater pênalti e correr e ainda agarrar, não dá, né? Ele tem que descansar e aprender a confiar nos outros administradores, nas pessoas que vão estar também ali trabalhando do seu lado, entendeu? Agora, é claro que tem gente que faz corpo mole, quer dizer, acaba prejudicando a vida do pastor também. O pastor bota ele na frente lá, ele não faz nada. Quer dizer, é complicado isso. Então ele tem que ter uma equipe que realmente pega firme, não é verdade? Tem gente que está... Eu botei gente aqui na administração da obra da igreja, veio reclamar para mim. Ô pastor, essa obra assim está demorando, está meia parada, está isso e aquilo e tal. Tinha que dar um jeito nisso aí. Poxa, pastor, isso aí tinha que andar mais, está meio devagar, não sei o quê. Aí eu fui e botei ele como administrador da obra. A pessoa que veio reclamar, que estava devagar, eu que estava na frente. Passou a pedra quente para a mão dele? Passou a pedra quente para a mão dele? Passei a pedra quente para a mão dele. Cheguei assim, então segura essa batata quente agora. Então está contigo. Não, mas eu não queria, não estou falando por causa disso. Não, estou dando para você. A partir de hoje tu é o administrador da obra. Faz a coisa andar, porque eu não estou conseguindo andar direito. Então anda agora. Ficou um ano todinho sem fazer absolutamente nada. Quer dizer, a pessoa que reclama, geralmente é aquela pessoa que não faz nada. Já viu? Não tem isso? Fala a verdade. Estou falando sério. Tem coisa que você fica assim, ele reclama tanto de você, que reclama tanto do seu trabalho, mas você vai passar para ele e não faz nada. Ele sabe fazer. Geralmente é isso. Geralmente é isso.
se eu fosse o pastor, fazia isso. Se eu fosse fulano, eu faria. Se eu fosse fulano, se eu fosse fulano. Né? E vai naquela onda de se eu fosse. Sim, mas não é, meu irmão. Vai trabalhar com pouco dinheiro para ver só se é fácil. Trabalhar sem nada. Sem dinheiro. Porque você trabalhar com dinheiro é uma coisa. Qualquer um faz com dinheiro. Quero ver você fazer sem dinheiro. Quero ver você fazer um prédio desse aqui, que não tem muita coisa bonita. É somente um galpão. Mas se eu fosse acompanhar a conversa de muita gente, eu não tinha nada feito. Né? E olha que eu não sou pedreiro, não sou nada. Mas se eu fosse acompanhar a ideia dos outros, né? Pastor, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Falei, cada coisa da sua vez. Só vou fazer isso depois que isso estiver pronto. Pô, mas tá precisando disso. Não, tá precisando, mas não é não é? De urgência. Não é de urgência. De urgência, primeiro é isso. Vamos fazer isso. E nós vamos seguindo. Aí tinha projeto aqui, por exemplo, que era para ser de um jeito, mas por causa da situação, foi de outro. Na minha cabeça, no meu desenho, era de um jeito, mas acabou sendo de outro. Então aí vai, você tem que ter essa coisa. Então, administração eclesiástica é um agrupamento de pessoas com um objetivo e um propósito definido de ser alcançado. Dessa forma, desde os primeiros grupos sociais, foi criado a necessidade de estabelecer uma escala de comando com a função de fazer a gestão de todo o trabalho coletivo, de todos os trabalhos coletivos. Quer ver uma coisa que deu certo no Antigo Testamento, uma administração? Fala aí para mim. Eu estou com duas coisas aqui na minha cabeça. Duas coisas que deu certo no Antigo Testamento, administrativamente falando. Está tudo no livro de Gênesis, essas coisas que eu estou pensando. A arca, mas o quê? A arca foi uma. Torre de Babel. Não, Deus, no projeto humano estava dando. Só não deu certo porque Deus acabou com tudo. Mas não estava dando certo? Eu sei, mas de forma organizacional, eles estavam conseguindo. O próprio Deus deu testemunho disso. O próprio Deus falando, eles estão conseguindo o que eles querem. Desçamos e confundamos a língua. Viu como é que é? Eles estão conseguindo. Já naquela época. Você já pensou? Botar uma pedra em cima da outra, pegar o barro, botar betume, botar capim e fazer tijolo e botar uma em cima da outra, tudo, e fazer argamassa, gente, e fazer uma torre que ia chegar no céu. Andares e andares e andares. Como é que isso poderia? Quer ver outro povo organizado? Eram os egípcios. Hoje as torres egípcias, as pirâmides, né? Ninguém consegue descobrir até hoje como é que é feito o negócio daquele. Sem máquina para carregar aquilo, para botar isso. Aquilo ali é um negócio. Eu nunca vi de perto, mas eu vi uma foto de um cara. A pedra é maior do que um homem. Uma pedra aquela. E uma colocada em cima da outra de forma bem organizadinha até chegar em cima. Tem cálculos matemáticos lá, não imagino como foi elegido aquilo. Quer dizer, organização. Se você não organizar, você não vai. Nada fora de organização não funciona. Tudo tem que ser organizado. Eu estava estudando sobre a prosperidade dos judeus. Eles são realmente fera. Tudo que eles fazem é muito bem feito. Tudo bem feito. Eles não fazem nada para deixar para metade. O próprio Jesus ensinou isso quando ele falou lá em Lucas 14, se não me engano.
Ele falou o seguinte, que quando você for construir uma torre, ou um prédio, uma casa, você deve fazer o cálculo para ver se você vai conseguir terminar, para que ninguém chegue e diga, aquele homem começou e não terminou. Jesus ensinou isso, que você tem que calcular teus gastos. Eu quero fazer... a gente conhece cada obra começada faraônica. O cara pensa assim, eu vou fazer uma casa para dar inveja a todo mundo, para todo mundo ficar com inveja de mim. Aí ele começa uma coisa grande e não termina. Ele não teve recurso para acabar. Não é melhor ele ter feito uma coisa menor, mais simples, mas ter terminado, do que feito uma coisa grandona e nunca acabar? É melhor ele... Eu conheço igreja até hoje que já estão mais de 40 anos em obra. Igrejas que estão mais de 40 anos construindo. Aí por isso que nasceu aquele ditado, obra de igreja, né? É aquela obra interminável que nunca acaba. Quer dizer, a pessoa sempre tem alguma coisa para fazer. Entendeu? Então, eu creio o seguinte, querido. A administração ajuda você a ter início, meio e fim. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Amém ou não? Que horas tem para a gente ir para o intervalo? 5 para 9, então vamos encerrar aqui. A gente vai para o intervalo. Mas vamos só para essa parte aqui. Desde muito antigamente, foi verificado que seria impossível apenas um homem realizar todas ou a maioria das atividades que era exigido para a sua sobrevivência. Ele precisava de outras pessoas para ajudá-lo a conquistar seu objetivo. Mais importante que isso, o homem deveria saber a maneira correta de ser ajudado pelo que lhes exigisse, realizando dessa forma as tarefas com eficácia e não atrapalhando o andamento delas. Amém? Bom, nós vamos para o intervalo. Obrigado, Carla Lourenço, nossa aluna aqui antiga, né? Nossa aluna, que já fez seminário aqui, já participou, já recebeu certificado, já, tá? O Aloysio também está assistindo aí, né? Deus abençoe vocês, tá? Nós vamos dar um intervalo, já nós vamos voltar com a segunda parte dessa aula, Administração Eclesiástica.